Oi, tudo bom? Eu sou a Ana e a gente tá num cenário diferente. A gente tá dentro do meu closet. Geralmente eu sento ali, onde o gato tá. O gato está tomando banho, desculpa, é um banho gospel. E aí eu sento ali de frente para aquela janela, tem uma janela ali. E só que começou a doer minhas costas e eu tô mais fraquinha porque eu tô nessa dieta da iodoterapia. Então, e eu tô desmamando um remédio também que eu tava tomando pra dormir, aí eu tô muito estranho. Então eu resolvi ficar de frente pra essa janela, aqui dentro do meu closet, esse lado é meu, esse lado é do meu marido, e do que fazer em outro lado da casa, porque as orações eu faço sempre aqui dentro do quarto. A não ser quando eu oro de madrugada, aí eu oro na casa inteira. Então, vamos lá. Então, hoje é o dia 25, né, de leitura, desses que eu já li tudo isso esse ano. Eu tô lendo de novo só para você completar a Bíblia inteira esse ano. Vou ler Êxodo 23, 24 e 25. Vamos ver se aqui eu fico sem dores. Fora a tremedeira, né, porque eu tô por dentro, eu tô assim, ó. Mas nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, né? Porque daí é mágico, vai tudo se encaixando. Então vamos lá, ó. Êxodo 23. Leis acerca do exercício da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite o suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas o 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome dos outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Agora, leis acerca das grandes festas anuais. Peraí, pronto. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz.
Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o mar Vermelho até o mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Agora, Êxodo 24. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Aí Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué sem auxiliar e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Nossa, foi um arrebatamento isso aqui, né? Êxodo 25. As ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho,
couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A Arca da Aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A mesa e seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também, ao seu redor, uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, como elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. O candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá com botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. É isso. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Curta, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.